dia para todos. Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Hoje, dia 15 de setembro de 2020, uma terça-feira, estamos aqui para estar levando mais um pouquinho da palavra do Senhor, para que Deus venha adentrar grandemente na sua vida e para que nós viemos ser dependente total daquilo que Deus tem nos orientado a fazer. Mesmo que pelos nossos olhos humanos, nossos olhos carnais, não consigamos ver benefício nenhum, mas pode ter certeza, está batalhando pela vida, pela minha vida, dia e noite, sem cessar. Eu te convido nesta manhã em mais uma leitura bíblica, ensinamento, não um ensinamento como o mundo ensina, como os homens ensinam, mas sim com um grande instrutor que nós temos, um grande professor que nós temos para com quem aprender, que é o Senhor Jesus Cristo, através do conselho que Ele deixou para nós, através do Espírito Santo de Deus, amém? Então, estaremos lendo mais um parágrafo de Marcos, que se encontra no capítulo 9. Eu digo um parágrafo porque é um capítulo todo, que começa no capítulo 9, do versículo 1, vai até o versículo de número 50. E em pouco tempo, em poucos minutos, nos falta espaço, nos falta tempo, nos falta também pessoas que queiram a palavra, para que possamos ter um debate, para que possamos ter um entendimento maior, uma explicação maior. Então, eu creio que Deus está preparando tudo isso. Pessoas que estão dispostas a sacrificar as suas vidas, as coisas mundanas, lutar dia a dia para uma libertação, para estar levando a mensagem. Porque a palavra nos ensina, quando um profeta, nós vamos chegar nesse profeta ainda, nós vamos ler essa passagem, quando um profeta chega para Deus e fala: Senhor, mas eu sou tão pequenininho, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei, eu até penso, eu até te conheço, eu até sei o que o Senhor quer fazer, mas eu não conseguiria de maneira nenhuma induzir ao povo que vem acreditar naquilo que eu vou dizer. E o Senhor fala para ele dessa maneira: você não é criança de maneira nenhuma, apenas abra a sua boca e fala, pois eu colocarei palavras em sua boca e eu colocarei lá na frente, eu colocarei entendimento para que as pessoas venham entender aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer proferir. Nós apenas somos um instrumento na mão de Deus. No momento que nós abrimos essa Bíblia Sagrada, no momento que nós resolvemos passar algo para você, nós estamos aprendendo através do Espírito Santo. Estamos apenas abrindo a nossa boca, mas quem vai te dar o entendimento nesta manhã, quando você for receber esse ensinamento, vai ser o Espírito Santo. Peço nesta manhã, se esvazie de ti, tire tudo aquilo que você aprendeu, por alguns momentos, abra, deixa o Espírito Santo falar com você, deixe um espaço neste dia, o Santo venha te
convencer que só há um caminho a ser seguido. E para nós aprendermos a andarmos neste caminho, nós temos que aprendermos realmente o que o escritor quis nos dizer quando ele escreveu a sua palavra aqui. E eu te peço, te convido nesta manhã, me acompanhe nesta leitura. Se não servir para você, não tem problema nenhum, descarta, deixa de lado, mas peça para que eu te dê orientação, te dê entendimento, para que você venha caminhar. Não venha depender de ninguém na palavra. Não venha ser como levada para um lado, para o outro. Não venha ser dessa maneira. Mas venha aprender com o Espírito Santo. Até que ele venha definitivamente, faça morada no meu, e mais nada venha atrapalhar de nós seguirmos e fazermos a vontade de Deus. Então, aqui que estamos aqui na igreja Jerusalém de Curas Divina, igreja Jerusalém Curas Divina. Estamos aqui no Cervezão, aqui na rua M10, no finalzinho dela, próximo à creche aqui em Rio Claro, Brasil. E eu te convido, quando você tiver um momento, venha tomar um café conosco, venha conversar, venha participar dos nossos cultos, que são todas terças, quintas e domingo, a partir das 19h30. Venha, temos espaço suficiente. Venha ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Venha nos ensinar também aquilo que o Senhor te ensinou. Amém? E nós estamos no propósito, estamos lendo a Bíblia Sagrada, estamos comentando um pouquinho. E já estamos no segundo livro do Novo Testamento. Estamos no capítulo 9, onde nós vamos, pela misericórdia de Deus, início a mais um estudo nesta manhã. E não se esqueça, o grande professor é o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus venha te dar entendimento, em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 1 diz assim: dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que lhe dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará.
E como está escrito do Filho do Homem, que ele dava a padecer muito a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém? Vamos tentar entender um pouco essa passagem, essa ida de Jesus até o monte, a transfiguração. A transfiguração é quando algo muda de um estado para o outro. Como que eu poderia dizer? Poderíamos citar neste dia a transfiguração, a mudança da água do estado líquido para o estado gasoso, do estado sólido, do estado líquido para o estado sólido, assim por diante. A transfiguração, quando uma pessoa sofre um acidente de carro e tem seu rosto todo machucado, quando você olha para ela, você não consegue distinguir. Ela está toda transfigurada, você não consegue reconhecer aquela pessoa. A transfiguração, quando uma pessoa é carbonizada e não sobra nada ali, você não consegue nem distinguir se é uma pessoa igual. Aqui nós estamos falando de uma transfiguração diferente. Todas as vezes que o Senhor Ele guardava um espaço, um momento da sua vida para subir ao monte, para orar. E todas as vezes que Ele subia até o monte, Ele não permitia que ninguém subisse ali para não ver o seu estado. Porque quando Jesus ele entrava em oração, ele entrava numa batalha tão grande, numa peleja tão grande, que ali ele mortificava a sua carne e ele vivia em espírito. E ali ele tinha contato com tudo que a nossa mente pode imaginar e não pode. Ali ele tinha contato com os céus, ali ele era, naquele momento que ele começava a sua oração, ele era tentado por Satanás, ali ele tinha uma batalha imensa espiritual. E não era momento dos seus discípulos, ou melhor, os seus discípulos não estavam preparados para ver o que acontecia com Jesus quando ele entrava em oração ali. Só que já chegado próximo a ele ser morto, ao seu corpo ser morto, a ser entregue ali na cruz, ele escolhe a 3 discípulos para que vejam o que estava acontecendo além daquele local, ou seja, o que estava acontecendo no mundo espiritual. E é neste ponto que eu queria chegar nesta manhã, neste dia. Irmãos, quando o Senhor fala que nós vivemos sim na terra, mas não participamos da terra, é este momento que o Senhor quer nos entregar. Um local espiritual para que nós possamos descarregar tudo aquilo que recebemos dessa terra. Todas as afrontas, todas as tentações, tudo. Por isso que existe esse momento de oração na vida do crente. É um momento que ele deixa um pouco esse mundo material e se volta para o mundo espiritual. É um momento em que ele sai dessa terra e se achega até o céu. É um momento em que o céu desce sobre aquele local que ele está e ele começa a contemplar maravilhas. E ele continua dando seguimento àquilo que ele aprendeu. E ali o Senhor pega uns dos 3 discípulos, ele fala que pega Pedro, Tiago e João, aquele que estava um pouco mais, não que eles estavam totalmente preparados para entender o reino dos céus, mas o Senhor tinha que deixar algo para que os outros viessem entender, algo para que os 3 ali viessem bater naquela tecla que Jesus tinha ensinado, que o reino que eles teriam não era aqui, era no céu.
e através dos 3 convencesse os outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros, e chegasse até nós. Então, eu te convido nesse dia para participar desta oração. A importância da oração na vida do ser humano, na vida do crente, na vida daquele que quer a sua salvação, na vida daquele que quer ter um encontro com o Espírito Santo, na vida daquele que quer um dia participar da grande morada no céu. Sem a oração, vai ser difícil nós controlarmos os nossos desejos carnais, as nossas vontades. O desejo que o Senhor quer em nossas vidas vai ser difícil. Por isso, quando Pedro, Tiago, João, eles viram ali um pedacinho do mundo espiritual, eles ficaram abismados. Eles queriam tratar o mundo espiritual como um mundo carnal. Eles não sabiam o que dizer, o que falar, o que pronunciar. Quando nós recebemos algo espiritual, a melhor coisa é ficarmos quietos, porque no momento certo o Senhor vai revelar, porque Ele nos mostrou aqui, porque Ele nos levou até aquele momento, porque a espera na vida do crente é algo precioso. E eles vejam ali, primeiro, o Senhor se transformar, o seu corpo, os seus vestimentos, em algo branco, em algo, as suas roupas, que nem uma lavanderia, um lavandeiro, uma pessoa que lava a roupa do mundo, nem que o melhor alvejante do mundo pudesse deixar claro daquele jeito. E eles começam a ver algo fora do comum. Jesus permite que eles vejam um pouquinho do que vai acontecer espiritualmente. E tanto que Marcos, algumas palavras que ele tem daquele momento, e chegou até ele. Mas Marcos, ele não consegue nos mostrar sequer 1% do que aqueles olhos viram, pois não existem palavras para descrever como vai ser o céu. Não existe palavra para descrever quando chegarmos na glória. Não existe palavras para descrever como que é o mundo espiritual. Este gosto, este olhar, aquilo que Pedro, Tiago e João viu, é o único. E você tem que experimentar isto. E eu te convido para você experimentar. De que maneira, pastor? Experimentando e conhecendo a verdadeira palavra. Amém? Vamos voltar logo mais nesse tema, em nome de Jesus. Vamos continuar lendo? Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante diz assim: um jovem lunático, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grandes multidões e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e ele quer que eu apanhe, despedaça, e ele espuma, range os dentes e vai secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz-me. E trouxeram. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele:
quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, por que não pudemos nós expulsar? E disse, essa casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria de citar 2 pontos, ou melhor, 3 pontos nessa passagem. Não é à toa que foi citado esse espírito aqui. Não é à toa que foi citado esse jovem lunático, não é à toa que foi citado esse jovem endemoniado. Quando nós vemos algo na Bíblia escrita, é porque ela tem um sentido. Não é simplesmente que Jesus foi ali e expulsou e um dos seus discípulos, ou alguém que escreveu um livro, ou alguém que escreveu algo, nos deixou, foi ali e escreveu, Jesus expulsou, não. Jesus expulsou vários, centenas, milhares, e no nome de Jesus foram expulsados milhões, e está sendo expulsado até o dia de hoje. Só que esse teve algo especial. Aqui a palavra nos diz que tinha um jovem que desde criança havia um espírito nele que o deixava mudo, que o jogava no chão, que o debatia, que babava, que se desse quase por mudo. E seu pai já tinha feito de tudo e nada conseguia. Eu gostaria neste momento de entrar no primeiro quesito dessa noite, o primeiro item, que é a fé. Pastor, eu tenho fé no Senhor. Eu também tenho. Eu tenho fé que um dia eu vou morar no céu. Eu também tenho. Os discípulos também tinham fé, porque o Senhor distribuiu para eles ali os dons de curar os enfermos. Mas quando os discípulos se depararam com esse endemoniado, não conseguiram. E cadê a fé dos discípulos para expulsar esse endemoniado? Cadê a sua fé neste dia para vencer essa batalha que você está passando? Cadê a sua fé neste momento para você crer que não há nada maior do que Deus? Cadê? Pastor, está aqui. A minha também. Muitas das vezes está da boca para fora, muitas das vezes está porque eu ouvi alguém falar de um milagre, muitas das vezes está porque eu ouvi falar que Deus salva, Deus cura, muitas das vezes eu ouvi porque eu não vou para o inferno. Então essa é a minha fé. Só que é uma batalha tão grande dentro de nós, é uma batalha tão grande que chega algum momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma provação, que a nossa fé seja menor do que a nossa provação. Pelo menos eu me sinto assim, muitas das vezes. Mas depois que nós vencemos uma batalha, a nossa fé aumenta. E os discípulos perderam aquela fé, perderam aquela batalha. E no momento que eles perderam aquela batalha, a fé deles terminaram. Porque começaram a acusação, começaram a apontar, começaram a dizer isso e aquilo, e até foram entregar ele para Jesus, os discípulos.
Chegaram dessa maneira, falou: Senhor, os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do meu filho. Olha, imagine como ficou a cabeça dos discípulos de Jesus. Se eles tinham ordem para expulsar demônio, se eles tinham ordem para curar, se eles tinham ordem para salvar, para libertar, e não conseguiam. Isso o Senhor Jesus deixou por algum motivo, e nós vamos entender. Glória a Deus. Passado-se ali aqueles momentos, aquele homem fala: Senhor, seus filhos, seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus pergunta para aquele pai, o pai daquele moço, para aquele jovem: e você? Você crê? Eu creio. Eu creio que só o Senhor é capaz de expulsar. Só que ele deixa algo ali naquela fé dele. Crer é uma coisa, ter fé é outra. Ele deixa algo ali que chama muito a atenção. Senhor, eu tenho fé que o Senhor é capaz. Eu creio, Senhor. Mas ajuda a minha incredulidade. Como uma pessoa pode crer que se pede para que o Senhor venha ajudar na incredulidade dele, que venha aumentar a sua fé? Como pode? Ele foi sincero com Jesus, porque Jesus não perguntou para que ele respondesse naquilo que ele estava ouvindo, que ele estava vendo. Mas Jesus queria que ele cresce por dentro, não que saísse da boca, mas que começasse a plantar por dentro. E por dentro ele não cria, ele não acreditava, como muitas das vezes eu creio da boca para fora, eu creio de ouvir, eu creio de falar. Mas a fé que Jesus queria apresentar naquele momento é aquela fé que mesmo você no leito de dor, mesmo faltando alimento, mesmo faltando emprego, mesmo faltando isso, faltando aquilo, mesmo você descendo, você crê que você está vivo, que o seu emprego está nas suas mãos, que Deus está sustentando a sua casa, o seu lar, que você está curando. É esta fé que Jesus queria apresentar, e aquele homem foi muito sábio. Ele falou assim: aumenta, Deus, aumenta, Senhor, aumenta. E eu peço nesta manhã para que o Senhor venha aumentar a minha fé e a sua cada dia mais, para quando ela venha sair da boca para fora, ela venha sair com um valor muito grande. Você entendeu? É fácil, nós cremos quando recebemos o milagre, mas é difícil nós cremos quando ele não chega e demora para chegar. Eu gostaria mais de estar falando sobre esse assunto, mas aí o Senhor fala, quando os discípulos indagam a ele: por que não conseguimos? Eita nós! É simples, Pedro. É simples porque vocês não conseguiram. Qual foi o motivo que nós não conseguimos, Senhor? Qual foi o motivo? Se os outros nós expulsamos, nos enchemos, crescemos. É justamente isso, Pedro. É justamente isso. É justamente isso. Irmãos, Jesus fala que tem muito espírito que só vai sair, tem muita casca de espírito, e quando ele fala casca, ele não isenta nós de maneira nenhuma. Pastor, o senhor está louco? Estou não estou. Tem muito espírito maligno que só vai sair de nossa vida através de jejum e oração. De quem? De nós mesmos. Quando o Senhor nos cita uma parábola
Nós já lemos ela, já falamos um pouquinho. E antes de tirarmos um cisco dos olhos dos nossos irmãos, devemos tirar a trave primeiro de nós. Antes de nós expulsarmos demônios de nossos irmãos, devemos tirar aqueles que estão em nossas vidas. De que maneira, pastor? Através de jejum e muita oração. Pois quando você está em oração, você está em jejum. Então, meus irmãos, quanto mais orar, mais jejuar você vai. E demônio nenhum vai poder se aproximar de ti. Porque Deus começa a revelar para você algo que Ele nunca revelou, que é algo do céu. Oh, glória! O horário já está passando, o tempo já está se esgotando. Diz assim em Marcos 9, capítulo 30. Nós vamos estender um pouquinho mais, vamos dizer, dois blocos agora, para que nós possamos entender, não ultrapassarmos muito o horário. Vamos ler o versículo 30, Marcos 9, versículo 30 até o versículo 41, e tem dois títulos. No versículo 30 tem o título "O maior no reino dos céus". No versículo 38 tem o título "Quem não é contra nós é por nós". Vamos ler tudo, transformando numa só passagem. Marcos 9, versículo 30 em diante diz assim: "E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Eita nós! E ele, assentado, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la ao meio deles, e tomando a um de seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe, e qualquer que a mim recebe não a mim, mas o que me enviou. Continuando. E João respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, lhe disse: não lhe proíbas, porque ninguém aqui faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Amém? Temos duas passagens. Jesus querendo ensinar os seus discípulos algo, pois seu fim já estava se aproximando, e queria que os discípulos entendessem não algo. E os seus discípulos ali, vendo que Jesus caminhava na frente, às vezes eu consigo olhar pelos olhos da fé, consigo fechar os meus olhos olhando Jesus, andando nessa terra, como se estivesse andando no céu. Como assim, pastor? Às vezes Jesus viajava através dessa terra sem usar nenhum meio de comunicação, sem o meio de nada. Assim, simplesmente estava andando, seus discípulos iam ficando, e ele continuava caminhando como se caminhasse para o mar, e não tinha ninguém à sua esquerda, nem à sua direita, do seu lado, não tinha ninguém, nada que atrapalhasse o seu pensamento, não existia. E Jesus ali caminhando, os discípulos andando atrás dele, olhando, querendo aprender, e Jesus por um momento se calou, e os seus discípulos começaram a conversar entre eles: quem de nós será maior, hein? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. E aquela conversa foi se estendendo, foi crescendo. E por um instante Jesus percebeu
que eles estavam disputando entre eles quem ficaria no lugar do Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos ver neste momento que os discípulos já estavam entendendo um pouco o que o Senhor queria dizer. Estavam entendendo que Jesus iria deixar um sucessor. Só que ele não sabia que o sucessor poderia ser um ou poderia ser todos. Porque o Senhor ia deixar o grande Consolador, que é o Espírito Santo. E todos aqueles que recebem o Consolador, o Espírito Santo, fará a obra que Jesus fez. E se creva, fará maior ainda. Eles estavam disputando um cargo que se conduz ou se condiz ao mundo que estamos vivendo. Ou como um chefe de uma fábrica, aquele que vai se aposentar, outro que vai assumir, aquele que vai receber uma promoção e assim por diante. Jesus, ouvindo aquilo, pergunta: o que vocês estão comentando? O que vocês estão conversando? E eles se calaram. E Jesus fala dessa maneira: vocês querem ser o primeiro? Vocês querem tomar posse de tudo? Vocês querem estar na frente de tudo? É simples. Aquele que se levantar primeiro tem que ser o último. Tem que tratar bem, fazer o que é certo, fazer o que eu faço. Quem de vocês estão dispostos a fazer isso? Irmãos, a vida de Jesus aqui na terra como homem só foi sofrimento, só foi dor, só foi luta. Tanto que o seu reinado foi somente, entre aspas, um reinado que muitos, se foram ver ao pé da letra, não querem de jeito nenhum. A glória que Jesus teve aqui na terra, o preço que ele pagou, se nós formos contemplar com os olhos carnais, não compensa. E eles se entristeceram ali. Se entristeceram. Vamos colocar uma vírgula aqui. E os discípulos falam para Jesus dessa maneira: Senhor, tem gente pregando o seu nome, tem gente profetizando o seu nome, tem gente curando o seu nome, nós fomos lá e proibimos. O Senhor falou: não, entra no final da fila aí, vem atrás de nós. Somente nós que podemos falar, somente nós que podemos fazer isso, pois o Senhor Jesus não veio. Jesus fala: não, de maneira nenhuma. Procurem vocês entender. Nunca proíbam alguém que está falando verdadeiramente, expulsando. Muitas das vezes eles não foi ungido em um certo ministério grande. Muitas das vezes eles não têm um título de profeta, não tem um título de estudioso, mas ele tem muita coisa que muitos não têm até hoje, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse que está profetizando meu nome, falando meu nome, não olha para o tamanho dele, não olha para a profissão, não olha para o seu estudo, não olha para a cor, não olha para a raça, não olha para nada. Olhe para o que ele está dizendo, para o que ele está falando, para o que ele está mencionando, pois eu tenho certeza que o galardão dele já está preparado no céu. E não é o homem que vai tirar esse galardão, pois ele não vai se calar. Não é o homem que vai fazer ele se calar, de maneira nenhuma. Deixe, pois aquele que é por nós, aquele que é por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, nunca vai ser contra Jesus. Ele sempre vai entender, ele sempre vai se calar no momento certo, vai falar no momento certo. Bem, para terminarmos, os escândalos, Marcos 9, versículo 42 diz assim: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma grande pedra de moinho que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre
e o fogo nunca se apaga. E se teu pé escandalizar, corta, quando é melhor para ti entrar coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança para fora, melhor é para ti entrares no reino do céu com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Amém? Nós vamos encerrar por aqui com a seguinte mensagem, com os seguintes dizeres. Se tem algum pecado, arranca. Não deixe ele dominar você de maneira nenhuma, porque ele vai te levar para o inferno. Vai te levar. E aqui Marcos ele frisa 3 vezes. Quando ele fala em bicho, nunca morre, e o fogo nunca apaga. Esse bicho pode ter Satanás. É uma palavra que ele achou para que você viesse entender que ali é sofrimento, é dor, é angústia. E todos aqueles que chegarem até ali, vai ser um sofrimento eterno. Faça de tudo para livrar daquilo que está te atrapalhando de chegar até Deus. Arranca tudo aquilo que está te atrapalhando de chegar até Deus. Quando ele fala que muitas das vezes é bom arrancar uma mão, não é materialmente, não é fisicamente que nós estamos falando, porque uma mão ela pode causar tanto dano, ela pode roubar, ela pode matar, pode ferir, pode fazer um monte de coisa. Ela pode escandalizar, como uma mão pode escandalizar? Sim, através de uma digitação, algo parecido. Para com esse pecado, arranque essa mão, arranque esse pecado da sua vida. E ele fala novamente, é melhor entrarmos sem as pernas, porque a perna nos leva para lugares terríveis, para lugares horríveis, onde é só dor, angústia, sofrimento, vício, um monte de coisa. Arranca, não deixe ela mais ir não, dê um castigo para ela, põe ela no lugar dela. E seus olhos, então, são os piores que existem. Quando eu falo seus, eu incluo os meus também. São eles que nos dão a visão, em primeiro lugar, dos desejos, das vontades, e através dele nós façamos. É melhor que nós entramos cegos no reino do céu do que olhando no inferno. Tem muito que falar sobre o inferno, mas eu quero parar por aqui, neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Faça essa oração comigo, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, eu te entrego nesta manhã essa vida em suas mãos, Pai. Que Ti venha explicar cada palavra que foi dita, que Ti venha dar entendimento, que Ti venha dar sabedoria, Pai. E que a partir de hoje, muitas coisas venham mudar na minha vida e na vida daquele que ouviu essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua terça-feira, em nome de Jesus.